Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e o nosso convidado de hoje é pastor Paulo Frutuoso. Ele é pastor na Igreja Batista do Povo, trabalha no Ministério de Discipulado e no Ministério Celebrando a Recuperação. Seja bem-vindo ao programa Entrevista, pastor Paulo. Muito obrigado, Stephanie, pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer a rádio, pessoalmente, não só como ouvinte, e participar desse programa. O tema da nossa conversa é sobre o Ministério Celebrando a Recuperação da Igreja Batista do Povo. Pastor, conte-nos um pouco sobre o que é esse ministério. Olha, o Celebrando a Recuperação tem uma história bem antiga. Muitos conhecem como um programa de grupo de apoio e associam ele aos Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, Porque é um grupo de 12 passos. E quando a gente fala de grupo de 12 passos, a gente está falando de um programa que surgiu há praticamente 2035 vai completar 100 anos. Uau. É muito antigo, Mas antes do grupo de passos, o grupo de apoio surgiu nas faculdades em Oxford, onde pequenos grupos acabavam se juntando para confessar os seus pecados uns aos outros. Foi assim que surgiu, bem bíblico mesmo, Tiago 5,16, onde diz para a gente confessar uns aos outros e para sermos curados. Essa era a ideia dos grupos na universidade. E ele foi ganhando um certo corpo, aí nisso conseguiram ver que teve uma adesão maior para o problema do alcoolismo, e aí surgiu o grupo de 12 passos voltados para os alcoólicos anônimos. E aí surge o AA, Do AA, teve um pastor, e aí eu acho legal falar, e quem é celebrante aqui vai se identificar, o John Baker, que era um membro da igreja de Saddleback, do Rick Warren, e ele passa pelo processo dos 12 passos, e aí, pelo menos o que nós conhecemos da história e é compartilhado conosco, ele chega para o pastor dele e fala: pastor, eu me senti muito bem fazendo parte do AA, mas lá eu não consigo falar de Jesus. Se fala poder superior. Há um poder superior para que cada religião se identifique com uma força maior, Ele fala: poxa, e quando eu venho para a igreja me olha torto, porque eu sou um ex-alcoólatra, Então, assim, eu não me sinto bem em nenhum dos dois ambientes. E aí ele é desafiado a poder criar um programa que junte essas duas questões, junte os 12 passos, mas que seja um programa centrado em Cristo. Então, aí que vem o Celebrando a Recuperação, chamado de Recovery Celebration, lá da igreja de Saddleback, onde ele junta os 12 passos, que já é conhecido do programa de grupo de apoio, com os 8 princípios, aonde vem os 8 princípios dos livros do Rick Warren, trabalhando as bem-aventuranças. E aí é implantado lá, dá super certo. Hoje está mais de 100 países trabalhando com Celebrando a Recuperação. Nós estudamos bastante para poder implantá-la na Igreja Batista do Povo e estamos há mais de um ano já com esse programa e temos visto grandes diferenças em diversas áreas de recuperação. É realmente maravilhoso. E como surgiu esse ministério na Igreja Batista do Povo? Eu costumo dizer que a área de afinidade que nós trabalhamos é aquilo que queima no nosso coração. Imagino que assim como você também, Luiz que está aqui trabalhando conosco, é algo que o nosso coração já é inclinado. Ou tivemos uma experiência naquilo e gostaríamos de fazer com que as pessoas que conhecemos não passássemos pelo que nós passamos. Essa é a minha história. Eu tenho um pai que é ex-usuário de droga, onde nós tivemos um passado bem conturbado. Meu pai chegou a ser usuário de drogas muito fortes, ficando fora de casa e passou pelo processo de recuperação. Hoje meu pai é meu melhor amigo, restaurado, diácono da igreja dele. Temos uma relação, realmente, uma amizade muito profunda. E eu sempre procurei trabalhar com pessoas assim, porque eu entendi a dor tanto do dependente como do codependente que eu fui. E o Celebrando a Recuperação eu encontrei um programa que não só ajudava
o dependente ou a pessoa que passou por algum problema, mas também falava de Jesus, que era aquilo que eu buscava. Que não fosse apenas um programa apoiado na força própria, mas que entregasse o seu coração a Cristo. Quais são os principais desafios enfrentados por aqueles que buscam a recuperação espiritual e emocional? Boa pergunta, porque quando a gente fala do Celebrando a Recuperação, muitas pessoas, elas estereotipou o programa, pensam muito nos alcoólicos e nos usuários de droga, né? Então, quando a gente fala de Celebrando a Recuperação, na cabeça das pessoas, é o AA ou o NA, e não é. O Celebrando a Recuperação, ele trabalha com pessoas com vícios, traumas e compulsões. Então, quando você faz essa pergunta dos problemas emocionais, são os maiores grupos que nós temos. Pessoas com depressão, o problema de divórcio, né? A gente fala também do luto, questões que estão ligadas mais à alma mesmo, né? E hoje o desafio que nós encontramos maior é a perenidade, é a constância. Porque a gente vê que quando nós falamos de nós para Deus, é interessante, né? E a gente vai para 1 João 1,9, que é confessar os seus pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo, né? Nos purifica e justifica. É bênção, o Senhor nos perdoou. Quando a gente vai para Tiago 5,16, que a gente tem que confessar o pecado ao outro, aí vem um processo nosso, de passar pela humildade, pela vergonha, pela exposição. Então, muitos quando chegam no programa, e o programa do Celebrando a Recuperação é dividido em 2 partes. A primeira parte a gente tem geralmente uma lição que é dada, a gente tem um material. Na segunda parte são as partilhas, que é o grupo coletivo de apoio, né? Onde as pessoas têm um tempo para poder falar. Nesse momento é a hora da exposição, e geralmente é assim, né? Tem sempre alguém que leva um amigo, porque um amigo precisa, né? Mas aí aquele que levou um amigo é aquele que acaba ficando e não ficando um amigo. Eu acho que a constância, como disciplina, né? Como qualquer disciplina espiritual, eu acho que o maior desafio é justamente a constância, o trabalhar do autoconhecimento e junto com o Senhor, assim, para Ele poder realmente libertar e curar. Você pode compartilhar conosco uma história impactante de transformação através do ministério? Olha, hoje nós temos participando conosco histórias maravilhosas, né? Um dos nossos líderes, o Anderson, é celebrante desde 2015, acredito eu, se não errar a data, depois ele me dá um puxão de orelha. E a história do Anderson, ela foi conduzida de uma maneira muito interessante. Ele é a esposa frequentante da igreja, acabou se envolvendo num processo de vício, e o processo do vício, ele passa por algumas etapas. A etapa da negação, ou seja, eu consigo sair quando eu quero, é só hoje e não uso mais. E esse processo acabou se arrastando, só que o dependente, ele leva junto a família, né? E assim foi com a esposa procurou ajuda na igreja, a igreja tentou dar esse suporte, mas é um suporte realmente de aconselhamento pastoral e que não entra muito no processo da dependência, né? Da entrega, do cuidado, da desintoxicação. E o Celebrando, ele vai conseguir trabalhar pelo menos esse processo, até se necessário for indicar uma internação. E o Anderson passou pelo Celebrando, primeiro fazendo um reconhecimento de que realmente ele perdeu o controle, a vida dele estava desgovernada, então ele deixou de negar que tinha um problema. Esse problema foi exposto e dentro da sua exposição foi vasculhado no seu interior que realmente precisava entregar sua vida para Jesus. E assim o foi. O Anderson hoje é o nosso líder, com uma vida restaurada, com a sua esposa hoje vivendo um casamento maravilhoso, né? Dentro desse processo, você começa, depois que você é liberto por um vício, ou por uma compulsão, ou por um trauma, você começa a ver que existem outras áreas que precisam ser trabalhadas, né? E hoje, graças a Deus, assim, é um cara maravilhoso, sabe? Eu posso dizer que é um evangelista do Senhor trabalhando no Celebrando.
Que bênção. Qual é o papel da fé e de Jesus no processo de recuperação? É o principal. O Celebrando a Recuperação, a gente fala que é um programa centrado em Cristo. Não funciona sem Jesus. Eu digo que você pode se segurar pela sua vontade o quanto você quiser, mas numa hora de fraqueza você acaba cedendo. Com Cristo não é você que se segura, né? É o conhecimento de Deus mesmo que o faz se tornar forte. É na sua fraqueza que Ele te fortalece. Então tem toda a diferença. E por isso nós estamos implantando, celebrando, e vemos no programa algo maravilhoso, que é a sua centralidade em Cristo. E como você encoraja aqueles que estão lutando com o sentimento de culpa ou vergonha em sua jornada de recuperação? Olha, eu acredito que isso, a culpa, a vergonha, são questões que tendem a trabalhar no nosso coração para realmente fazer a gente fugir da responsabilidade ou de assumir que precisamos de ajuda. Então eu diria para as pessoas que hoje passam por esse processo de culpa, de vergonha, de impotência, para que procure uma igreja, procure o Celebrando a Recuperação, participe, dê uma oportunidade, compartilhe do seu coração o que você sente, e eu tenho certeza e convicção de que o Senhor trabalhará nisso para poder restaurar e curar essa vida. E como você vê o futuro do Ministério de Recuperação na Igreja Batista do Povo? Eu vejo ele muito como uma ferramenta da prática do Evangelho. Porque hoje a gente vê a depressão como uma maior doença global, né? Crescendo cada vez mais. A gente vê as doenças emocionais e psicológicas tomando cada vez uma proporção muito grande. E o Celebrando, ele não vai trabalhar só com as questões químicas, mas também com seus traumas e compulsões. Então eu entendo que hoje é um programa que ele pode dar um start na recuperação da pessoa, mostrando quem é Jesus para ela, e também é uma das questões que a gente tem falado na nossa igreja, que é um processo de início de discipulado. É onde nós acreditamos que o acolhimento pastoral e esse processo de acolhimento, ele vai dar ali uma sementezinha no coração para poder frutificar. Então, a tendência ele é só crescer mesmo. No programa Entrevista de hoje, conversamos com o pastor Paulo Frutuoso. Muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Steph. Muito obrigado. Sempre possível, estou à disposição. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Luan Teixeira e Thiago Liza. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.